Venceu o Atlético Goianiense num jogo que teve de tudo, teve polêmica, expulsão, gol anulado, pênalti nos acréscimos. E olha só o estado do gramado do Serra Dourada. Era areia pra tudo quanto era lado. A bola não corria direito. Apareceu até esse buracão no campo. O gramado precisou de alguns reparos. Mas bota reparo nisso, hein? Quanto carinho para nivelar o gramado, olha só. E quem também recebeu muito carinho foi o juiz André Luiz Schettino. O árbitro hoje só fez cagou o jogo todo. A CBF tem que tomar alguma atitude. O jogo começou paz e amor. Tite, Jair Ventura, trocando faixas de campeões estaduais. Só que aos 13 minutos, o Jair reclamou da arbitragem, xingou o juiz e foi expulso. Essa seria a primeira de muitas polêmicas do jogo. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Pedro arrancou e foi derrubado pelo Alex Vinícius, antes de chegar na área. O árbitro está expulsando o Alex. Vermelho para o Alex. A decisão para mim é correta, é sim uma situação clara de gol. Na cobrança de falta, o De La Cruz fez isso aí. Golaço! Uma batida de falta magistral do uruguaio. O primeiro gol com a camisa rubro-negra. Muito feliz por o primeiro gol. No segundo tempo, o Atlético conseguiu empatar mesmo com um jogador a menos. Maguinho cruzou e Luiz Fernando fez de cabeça. Luiz Fernando pro Atlético! E aí, olha o que o Léo Pereira fez 5 minutos depois. Ele resolveu dar um encontrão no Luiz Felipe dentro da área. Pênalti bobo pro Atlético. Seria a virada com um a menos? Que nada. Lá vem Shailon, partiu, bateu na trave! O Flamengo não conseguia se impor e aos 37 sofreu um gol do Baralhas. Mas o VAR foi acionado para checar a posição do Emiliano Rodrigues no início da jogada. Lance difícil, hein? Que lance difícil. E depois da revisão, o gol foi anulado. Impedimento não vale o gol de Baralhas. A única boa chance do Flamengo no segundo tempo veio só aos 45, nesse chutaço do Ayrton Lucas. Trouxe pro pé direito, na trave! E aí, aos 51, mais polêmica. Bruno Henrique disputou essa bola no alto com o Maguinho e caiu no chão. Tá sangrando o Bruno Henrique, hein? Tem um cotovelo ali do Maguinho, atinge o Bruno Henrique. No primeiro momento, o juiz não marcou nada. Mas aí o VAR entrou em ação de novo. E depois da revisão, o pênalti foi marcado. E o Maguinho expulso direto. Então é um contato que é no rosto com a intensidade alta e eu concordo com a decisão. Pênalti e cartão vermelho. O Bruno Henrique até postou como ficou o lábio dele depois do lance. Na cobrança do pênalti, o Pedro marcou o 14º gol dele no ano. O artilheiro! Pedro! Pro Flamengo! Aí o torcedor do Flamengo não quer nem saber se houve ou não o pênalti, se é polêmico ou não o lance. O fato é que ele tem Pedro pra lhe dar toda a alegria do mundo. 2-1 Flamengo, estreia no Brasileirão com polêmicas de arbitragem, mas com uma vitória fora de casa. O Tite foi até extravasar com a torcida, ó. Cereja de bolo, ela acontece depois que o bolo tá pronto. Final do ano eu te respondo todo. O Botafogo sai na frente. É pro Tiquinho! Tocou mais atrás, chegou o Eduardo! O Flamengo venceu o Atlético GO por 1-0 neste domingo 14, no Serra Dourada, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória rubro-negra veio pelos pés de La Cruz, que marcou um golaço de falta no primeiro tempo. Por conta do primeiro gol do uruguaio, os torcedores do mais querido foram à loucura. O golaço de La Cruz aconteceu aos 50 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Pedro sofreu falta em contra-ataque e o uruguaio pediu a bola para bater. Com classe, o meio-campista chutou no ângulo, sem chances para o goleiro do Atlético GO.
e abriu o placar no Serra Dourada. Primeiro gol do De La Cruz no Flamengo. De La Cruz teve oportunidade de marcar o primeiro gol pelo Flamengo em outras oportunidades, seja pelo Carioca ou pela Libertadores. No entanto, por conta das defesas dos goleiros e da trave, o uruguaio permaneceu sem balançar as redes. Contra o Atlético Geo, contudo, o meia desencantou com o manto sagrado. Vale destacar que Alex, zagueiro do Atlético Geo, recebeu cartão vermelho após falta em Pedro. Além disso, o técnico Jair Ventura também foi expulso do jogo, aos 14 minutos do primeiro tempo, por reclamar do árbitro Policaropo. Por conta disso, o Flamengo conseguiu administrar o confronto e garantiu 3 pontos no Brasileirão. O Flamengo até sofreu, porém, conseguiu estrear com vitória no Campeonato Brasileiro. Neste domingo 14, o Mengão enfrentou o Atlético Geo e garantiu o triunfo por 2-1 com gol marcado por Pedro nos minutos finais do duelo. Após a partida, o camisa 9 do Fla celebrou o tento e o resultado positivo diante das dificuldades encontradas contra a equipe goiana. Primeiramente, agradecer a Deus por cada gol, por cada momento bom que venho vivendo aqui no Flamengo. Esse início tem sido muito bom, não só meu, mas de toda a equipe. E hoje a gente sabia que ia enfrentar uma equipe de muita qualidade, declarou, antes de concluir. A estreia do Flamengo no Brasileirão foi marcada por bastante emoção. No início do jogo, o Mengão saiu na frente do placar, com De La Cruz. Porém, mesmo com um jogador a mais, o Fla não conseguiu ser superior dentro de campo e, com isso, sofreu empate. O jogo já se encaminhava para o fim, quando Bruno Henrique se envolveu em choque forte com Maguinho, do Atlético Geo. Após consulta ao VAR, o árbitro do duelo marcou penalidade para o Flamengo. Com muita categoria, Pedro marcou para o Mengão, dando placar final ao embate do Serra Dourada. Próximo jogo do Flamengo sem tempo para comemorar. O Flamengo já entra em campo novamente nesta quarta-feira, 17, pela segunda rodada do Brasileirão. O adversário será o São Paulo, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Desse modo, Tite se aproximou do quarto árbitro e do delegado da partida, e reclamou da expulsão de Jair Ventura. Para o treinador do Flamengo, o comandante rival não merecia receber cartão vermelho, visto que apenas não gostou da marcação do apitador. Apesar da reclamação de Tite, Jair Ventura seguiu para o vestiário e não ficou na beira do campo até o final do confronto. O treinador do Flamengo, por outro lado, permaneceu comandando os atletas rubro-negros, ao lado dos auxiliares Matheus Bachi, Kleber Xavier e César Sampaio.